Almir Passoni, libertando-se de maldições hereditárias. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Lamentações, capítulo 5, verso 7. Dedicatório. Dedico este livro à minha amada igreja, manancial para as nações, que me tem proporcionado muitas alegrias. Vocês são para mim o que Arão e Ur foram para Moisés e Israel. Sustentam meus braços através de suas orações, fortalecendo-me para vencer a batalha durante os seminários de libertação que ministro, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. São filhos de excelência que amam a obra que o Senhor Jesus colocou em nossas mãos. Amo vocês, meus filhos. Agradecimentos. Ao nosso Deus é a minha maior gratidão, por me dar a oportunidade de servi-lo antes da libertação. É uma honra ser um servo útil em seu reino e ter autoridade através do nome de Jesus e na unção do Espírito Santo, para dar vista a muitos cegos, abrir muitas prisões espirituais e desfazer muitos laços com que o inimigo tem prendido muitas gerações. Minha gratidão ao meu amigo pastor Edinho Melo, que me motivou a escrever esta série de libertação. Agradeço a Deus por sua vida. O pastor Edino me tem ensinado muito sobre como alcançar vidas através dos livros. Tenho sido também abençoado por ver grandes milagres de cura através da sua vida e da vida do seu filho Mateus Melo. Aos meus pastores auxiliares e suas famílias, pastor Antônio, pastor Pablo, pastor Carlos Alberto, pastor Anderson, pastor Tony, pastor Marcelo e a todos os líderes do nosso ministério, a minha gratidão. À minha abençoada família, a meus pais Alcir e Cinelândia Passoni, aos pais da minha esposa Mário e Diolice Magalhães, aos meus irmãos Anderson e Jeanette Passoni, ela que muito cooperou e trabalhou na finalização dos livretos desta série, e aos meus cunhados Luiz Carlos e Priscila. Não poderia deixar de mencionar ainda minha querida esposa Edna Passoni e meus filhos Stanley, Sabrina e Samuel Passoni. Eles têm sido incansáveis na jornada ao meu lado. Muito obrigado a todos vocês. Prefácio. Um dia ouvi a história de um filhote de camelo que perguntou à sua mãe: Mamãe, por que é que eu tenho estes pés enormes com 3 dedos? Para ajudá-lo a ficar firme na areia fofa enquanto cruza o deserto, respondeu a mãe. E por que eu tenho estes cílios longos? Perguntou novamente o filhote. Para que a areia não entre em seus olhos durante a jornada pelo deserto, explicou ela. E porque temos essas 2 córcovas, prosseguiu o filhote que era muito curioso. Para armazenar a água necessária em nossas longas jornadas pelo deserto. O filhote de camelo pensou a respeito de todas as explicações e concluiu. Isto é ótimo, mamãe. Temos pés enormes para não afundarmos na areia, cílios longos para que a areia não entre em nossos olhos e córcovas para armazenar água. Mas, mamãe, diga, meu filho, por que é que nós estamos aqui, presos neste zoológico? Nós não fomos criados para sermos subjugados a nenhuma espécie de prisão, especialmente aquelas provocadas por maldições hereditárias, tratadas aqui nesta obra de forma surpreendente. Deus criou o homem para ser livre. Estrutura do seu ser aspira por isso. Seguindo essa linha de abordagem, o pastor Almir revela descobertas formidáveis que têm proporcionado a quebra de maldições hereditárias na vida de muitas pessoas. Essas descobertas são fundamentadas em sua vasta experiência na área de libertação e na palavra de Deus. Trata-se de uma obra específica e eficaz na luta contra o adversário da nossa alma. Boa leitura, Edino Melo, teólogo com licenciatura plena em História e pós-graduado em História e Cultura Contemporânea e autor da série Ferramenta. Estabelecendo bases. Este livro tem como objetivo levar as muitas vidas e famílias à libertação de maldições hereditárias. Também servirá como manual de ensino para aqueles que estão envolvidos no Ministério de Libertação. O nosso tema:
Maldição hereditária é, assim, o tema aqui proposto. Saiba que a família sob maldição está debaixo de uma escravidão. É uma família destruída, exterminada. Você conhece exemplos de famílias que se encaixam nessa situação? Sua descendência permanece presa, acorrentada, amarrada. Tudo como consequência dos pecados cometidos pelos pais e pelos antepassados. Essa corrente precisa ser rompida. O que são maldições hereditárias? Então precisamos entender, em primeiro lugar, o que são maldições hereditárias. A palavra maldição significa o mal presente, um mal que está atuante em nossa vida. Esse mal teve um início. No passado, houve alguém que o gerou, dando legalidade aos espíritos malignos nas gerações futuras que reivindicarem esse direito. Os dicionários dão o seguinte significado à palavra hereditário: o que se transmite por sucessão, título hereditário. O que se transmite dos ascendentes aos descendentes por hereditariedade natural. Doença hereditária. Príncipe hereditário. Príncipe que por direito deve herdar o poder. No mundo espiritual, a sucessão também acontece. A herança pode ser boa ou indesejável, pode ser herança de bênção ou de maldição, de aspectos de vida ou de morte. Há, portanto, situações, ocorrências, boas ou más, que se representem em gerações posteriores. São heranças que herdamos, querendo ou não. Nós as recebemos e muitas vezes refere-se a um mal que se repete, por isso constituem maldições hereditárias. Assim como temos um DNA no sangue, temos também um DNA espiritual. É algo que acompanha gerações, que passa no sangue de uma família ou que passa na vida espiritual dessa família. Quando uma pessoa ou uma geração invoca espíritos malignos através de crenças e práticas que contrariam a palavra de Deus, então um ciclo de reivindicações se estabelece nas gerações posteriores. Desse modo, os espíritos malignos na geração atual reivindicam o direito que lhes foi dado nas gerações passadas. Se os demônios foi pedido saúde, prosperidade, proteção, felicidade, fertilidade, capacidades espirituais, sucesso, vida longa, inteligência e outras ambições, então os espíritos malignos irão reivindicar o seu direito de agir nas gerações seguintes, trazendo o contrário do que lhes foi pedido. É assim que eles agem. As maldições foram quebradas na cruz. Toda maldição foi quebrada na cruz, e toda bênção vem do sacrifício de Jesus por nós. Damos graças a Deus por esta conquista. Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vida fútil que herdastes de vossos pais, mas pelo sangue precioso de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Não basta, porém, apenas saber esta verdade, consumada espiritualmente por Cristo, mas é preciso trazer para a nossa realidade de vida esta conquista. Temos que dela nos apropriar. Temos que nos apropriar da quebra. A verdade é que precisamos declarar e receber em todas as áreas da nossa vida esta vitória que foi conquistada na cruz por Jesus. É de fato o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, que traz a libertação. Entretanto, no processo de conhecer a verdade, o inimigo levanta-se de todas as formas para impedir que recebamos a libertação completa. E muitas vezes, essas reivindicações intensificam-se quando a pessoa se converte a Jesus. Porque se fecharmos os olhos pensando que depois de aceitar Jesus em nossa vida, tudo já foi quebrado e não existe mais maldição a ser quebrada, então não seria necessário orar por aqueles que ficam doentes, pois está escrito: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías capítulo 53, versículo 4. O fato de que Jesus já levou no mundo espiritual não significa que isso já é uma realidade em nossa vida aqui na Terra. Pois, como sabemos, ainda hoje cristãos ficam doentes e até morrem de enfermidades. Isso significa que aquilo que foi gerado na cruz
precisa chegar à minha e à sua vida. Foi o que Jesus ensinou, temos que ligar na terra. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Confirmando o que acabo de dizer, tenho visto muitos que, ao se apropriarem da quebra de maldições, recebem a cura de enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Bênção ou maldição? A escolha é sua. Desde a criação, o ser humano é dono do livre-arbítrio. Suas escolhas traçam a sua história. As escolhas trazem consigo a bênção ou a maldição, tanto para o presente como para a futura descendência. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. Deus abomina o pecado. A desobediência abre brechas para o mal. É a escolha errada. Muitos vivem alienados e até iludidos, esquecendo que toda plantação tem colheita e que todo ato tem consequência. O profeta Jeremias declarou: nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Lamentações, capítulo 5, verso 7. Os descendentes não carregam o pecado dos pais, mas sofrem as consequências desses pecados. Os espíritos malignos alimentam-se dos pecados em uma geração e assim têm mais forças para repetirem a história nas gerações seguintes. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. Deuteronômio capítulo 28, verso 15, 18 e 59. Se hoje escolhermos a vida, a vida, a bênção virá à nossa descendência. Se escolhermos a morte, a maldição alcançará a nossa descendência. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra vós, de que tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. A maldição cria uma corrente que permanece enquanto o pacto não for quebrado, enquanto o pecado não for confessado e perdoado. Encarando a realidade. A realidade é que os homens normalmente escolhem, pela prática do pecado, mesmo sem o saber, a maldição. A própria cultura prevalecente levou nossos pais a essas decisões erradas. Entendamos que em toda cultura existe um culto. Através de cada culto existe um Deus, mas a Escritura nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. Por trás de cada deus há símbolos, crendices e rituais, e a Escritura também ordena: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, verso 4. Havendo ídolos, há adoração. Deus, porém, nos alerta com muita clareza: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo capítulo 20, verso 4. Importante é entender que toda a adoração a imagens, toda oferenda a entidades, todas as práticas que a Bíblia chama de pecado são recebidas pelos demônios. As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20.
A realidade é que são gerações e gerações desobedientes a Deus, que serviram aos demônios. Assim, como resultado da desobediência a Deus por parte de nossos antepassados, os demônios ficaram livres para atuar. São espíritos de engano que geram maldições. Portas abertas. Os demônios ficam com as portas escancaradas para realizar o seu trabalho, que é, como foi dito por Jesus, matar, roubar e destruir. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, verso 10. As maldições hereditárias são, assim, portas que foram abertas ao inimigo. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. Naum capítulo 3, verso 13. Infelizmente, as maldições caminham sobre as gerações que permanecem acorrentadas, amarradas, presas, sofrem as consequências deixadas pelos ancestrais que pecaram. A desobediência a Deus gera maldições para toda uma nação, em gerações e gerações. A desobediência a Deus gera também maldições para uma família e seus descendentes, em gerações e gerações. Assim está escrito: assim como se vestiu de maldição, tal como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos, como azeite. Salmo 109, versículo 18. Acredito, não acredito. É muito fácil para nós acreditarmos naquilo que nos é agradável, contrariamente ao que acontece quando se trata de crer em algo que não nos é favorável. Por exemplo, a herança espiritual é aceita quando se trata da unção de Deus. Sim, com certeza a unção passa para gerações posteriores. Conta a Bíblia que Zacarias foi a terceira geração de profetas. Primeiro foi o avô Ido, depois o pai Baraquias e, na sequência, o profeta Zacarias. Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Zacarias, capítulo 1, verso 1. Que lindo! Uma família de profetas. Assim como o profeta Zacarias recebeu de seus antepassados a unção de profeta, vemos no Novo Testamento que Timóteo herdou a fé que primeiro habitou em sua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice. Outra herança de que todos gostam e que consideram muito justa é a herança de bens deixado pelos pais aos falecerem, mas não gostam das dívidas que eles possam ter deixado. A Bíblia revela que temos uma herança que nada tem de agradável, a maldição hereditária. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Simeão e Levi. Essas duas tribos tinham por direito receber territórios, mas estavam sob maldição, como resultado da matança praticada pelos respectivos patriarcas Simão e Levi. Assim, seus descendentes foram espalhados por entre as tribos. Receberam apenas cidades na terra prometida. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Gênesis 49, versos 5 a 7. Quando o povo de Judá foi exilado, o profeta Daniel orou a Deus, reconhecendo que ele e seus contemporâneos estavam sofrendo aquele mal por causa da iniquidade de seus antepassados. Assim ele orou: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servos de Deus, se derramaram sobre nós. Daniel, capítulo 9, verso 11. Outra evidência encontra-se no Evangelho de João. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que aquele homem era cego? Quem pecou, os pais ou ele próprio? Ver João capítulo 9, verso 1 a 3. Mesmo que naquele caso não tenha sido pecado a causa da cegueira, o texto deixa claro que o princípio existia, pois, em caso contrário, eles não teriam feito tal pergunta a Jesus. Vemos assim que é preciso encarar a realidade. Todos nós fomos atingidos por maldições e estamos, pelo nosso pecado, gerando maldições em nossa descendência.
Diante dessa realidade, as Escrituras nos dizem que precisamos ser sóbrios, o que é muito importante. Sede sóbrios. Assim nos alerta o apóstolo Pedro. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Quando o diabo tem legalidade, ele pode nos atingir, e então nos atinge com opressão, possessão e maldições. Veja, por exemplo, Pedro, em certo momento, foi usado por Deus fazendo uma declaração vinda do céu. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam: Uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versos 13 a 17. Em outro momento, Jesus repudiou a fala de Pedro e repreendeu o espírito demoníaco que estava nele. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus capítulo 16, versos 21 a 23. Temos, portanto, que ser sóbrios, vigiando em todo o tempo para não sermos atingidos e usados pelo maligno. Falando sério, há pessoas que brincam, não vigiam, não levam a sério as advertências das Escrituras, mas delas se esquecem, e não se dão conta de que estão num mundo que jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. O maligno é aquele que, a princípio, era chamado anjo de luz. Ele, porém, tentou ser igual a Deus e caiu, e tornou-se o diabo nosso adversário. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, verso 12 a 15. Esse anjo é Lúcifer, o diabo, o falso acusador, adversário, caluniador de Deus diante do homem e caluniador do homem perante Deus. Vou falar mais sério ainda. Dê uma olhadinha no tipo de oponente que enfrentamos. Não se esqueça, conforme a palavra do apóstolo Pedro, há pouco citada, o diabo nos rodeia querendo nos tragar. Ao tentar o primeiro casal, ele procurou crer que Deus é um dominador arbitrário e egoísta. Como acusador do homem, que ele é, leia os capítulos 1 e 2 do livro de Jó. Ele é referido como acusador de nossos irmãos. No presente, ele os acusa de dia e de noite diante de Deus, mas um dia será derrubado. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Pouco é revelado nas Escrituras sobre a natureza e o estágio original de Satanás, mas temos informação quanto ao seu poder sobre a alma. Na parábola do semeador, é ele que arranca dos corações a boa semente. Na parábola do joio e do trigo, ele é pintado como introdutor do mal no mundo. O apóstolo Paulo declara a Agripa ter a missão de desviar os homens do poder de Satanás, levando-os para Deus, para lhe abrir os olhos e das trevas o converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Atos 26, versículo 18.
Quando Paulo considerava os homens separados da graça de Cristo, sua frase era: entregue a Satanás. Ver 1 Coríntios 5:5 e 1 Timóteo 1:20. Encontramos ainda na Bíblia a expressão sinagoga de Satanás, Apocalipse 2:9 e 3:9, e ainda coisas profundas de Satanás, Apocalipse 2, verso 24. A morte de Cristo venceu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2, verso 14. Opressões. Tudo que foge do natural é espiritual. Aquilo que o mundo físico não explica é explicado no espiritual. Duas perguntas que se destacam são feitas com frequência. Como os demônios agem legalmente na vida dos crentes? Como explicar a possessão demoníaca em crentes? Dou a seguinte resposta a essas perguntas. O demônio vem para reivindicar a legalidade que a eles foi outorgada. E como a pessoa aceitou Jesus e decidiu viver uma vida plena com Deus, a partir daí, a pessoa agora crente está em guerra contra Satanás, que se tornou seu adversário. 1 Pedro, verso 5, capítulo 5, verso 8. Este ponto é também esclarecido no livro Plena Paz, em que o autor demonstra que os espíritos malignos no crente habitam no velho homem, que precisa ser despojado, como diz o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24. O que Jesus tem para nós? Jesus tem algo bem diferente para nos oferecer. Libertar-nos de toda possessão, opressão e cansaço. Ele, a verdade, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículos 28 a 30. E mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. O que vem de Deus só pode trazer paz e nunca confusão, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Somos seres espirituais. Neste ponto, vamos abordar um assunto cujo entendimento é muito importante para compreendermos a nossa própria natureza. Vendo como podemos estar contaminados espiritualmente, de forma a dar legalidade ao inimigo de nos atingir com maldições. Comecemos analisando o que aconteceu conosco quando recebemos Jesus em nossa vida. O novo nascimento. Entenda que Jesus é dono de todo o poder. Sua obra na cruz do Calvário foi completa. Ele é o único e suficiente Salvador. Temos também que saber que o novo nascimento ocorre no Espírito. Somos salvos espiritualmente. Assim expressou o Atmani. Somos seres espirituais, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E Jesus nos explicou que o nascer de novo é um nascimento espiritual. Jesus respondeu, diz-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículos 3 a 6. Nascido do Espírito Santo. A palavra Espírito no Antigo Testamento é com duas exceções. Uma tradução do termo hebraico ruach, e significa primariamente vento ou sopro, com o sentido de vento, por exemplo. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Com o sentido de sopro com aplicação ao ar respirado. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Jó capítulo 17, verso 1. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Isaías capítulo 2, verso 22. Como sentido de fôlego de vida, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Gênesis capítulo 6, verso 17.
E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Gênesis capítulo 7, verso 15. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Salmos 104, verso 29. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ezequiel capítulo 37, verso 8. Nesse sentido, Ruach refere-se também ao princípio da vida animal. Anima, pishi, de animais como é. Porque o que sucede aos filhos dos homens, e isso mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Eclesiastes capítulo 3, verso 19. De homens como em. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Gênesis capítulo 45, verso 27. Ver também Jó capítulo 10, verso 12, Salmo 104, 29, Eclesiastes 12, 1 e Isaías 38, versículo 16 e Isaías 57, 16. Em outras passagens, refere-se ao princípio espiritual ou à alma racional, animus, pneuma. Neste sentido, é o espírito a sede das sensações e das emoções. Ele é altivo. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, verso 18. Atribulado. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 15. Humilde. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios, capítulo 16, verso 19. Tornam-se nele subjetivas as graças divinas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel capítulo 11, verso 19. E ainda a palavra Ruach refere-se também ao Espírito Santo, como em Salmo 51, 11, ou Espírito de Deus, como em Gênesis 1, 2, ou simplesmente Espírito, como em Isaías 59, 21. No Novo Testamento, o Espírito pneuma nos foi concedido por Deus, possibilitando-nos ter comunhão com o Criador. Distingue-se do nosso próprio caráter natural, a psique. Mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao 15. A Bíblia claramente faz supor a existência do espírito separado do corpo depois da morte. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, versos 37 e 39. A Universal Assembleia e Igrejas dos Primogênitos, que estão inscritas nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, verso 23. A alma. Quando Deus criou Adão, primeiro fez o corpo.
mas nele não havia vida. Somente quando Deus soprou nas narinas do homem, este passou a ser alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O termo alma representa o hebraico nepresh, que também se traduz por vida ou criatura. Este vocábulo é usado a respeito a um ser vivo. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Gênesis 17, verso 14. Porém, quando o homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada. Porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. Números capítulo 9, verso 13. É usado ainda com os seguintes sentidos: com referência aos animais como criatura, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Gênesis capítulo 2, verso 19. Com referência à alma como uma substância distintiva do corpo, conforme vimos em Gênesis 2:7 acima. Mas também os répteis e animais são referidos com essa expressão alma vivente, ver Gênesis 1, 21, 24 e Gênesis 2:19. Note-se a aparente identificação com o sangue, porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Levíticos 17:14. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Deuteronômio 12:23. Refere-se à alma como sede dos afetos, sensações e paixões, sendo suscetível de angústia, de aflição, de desânimo, de desejo e de aborrecimento, respectivamente. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Porém, nós não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Gênesis capítulo 22, verso 21. E isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês. Aos 10 do mês afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o animal, nem o estrangeiro que peregrina entre nós. Levíticos 16, 29. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Números capítulo 21, verso 5. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Deuteronômio capítulo 14, 26. A sua alma aborreceu toda a comida. Salmo 107, verso 18. A alma é capaz de comunicação com Deus como vinda dele. Desejando-o, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, verso 1. Com minha alma te desejei de noite, com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te. Isaías 26, 9. Regozijando-se nele. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Salmos capítulo 35, verso 9. Regozijar-me-ei muito no Senhor a minha alma, e alegrará o meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Isaías 61, 10. Confiando nele, a minha alma espera somente em Deus, dele vem minha salvação. Salmos 62, verso 1. Adorando-o, alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Salmos 86, verso 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Salmo 104, verso 1. Contudo, a alma também atua pecando contra Deus e fazendo mal a si. Agora, pois, assim diz o Senhor: por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desraigardes do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente algum? Jeremias 44, verso 7. E a alma que pecar, essa morrerá.
Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Miqueias 6:7. No Novo Testamento, alma é a tradução do grego psiche, que, como nepres, muitas vezes é traduzido por vida. Esta palavra é usada com referência ao homem. Usa-se acerca do homem no sentido de pessoa ou indivíduo, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos capítulo 2, verso 41. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, Romano 13:1. Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. 1 Pedro 3:20. Também referindo-se à vida animal sensitiva, como as suas paixões e desejos, distinguindo-se do corpo e do espírito do homem. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1:46. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A alma é suscetível de perder-se. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Mateus 16:26. Ser salva. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10:39. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Tiago 1:21. Existir após a separação do corpo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o seu corpo. Mateus 10:28. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse 6:9. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam um sinal em sua testa nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Quando recebemos Jesus, somos novidade. Nascemos espiritualmente pela graça mediante a fé. O homem espiritual que nasceu é o novo homem, mas em nosso velho homem a nossa alma continua precisando de cuidados. A parte da nossa alma que está contaminada é chamada de carne pelo apóstolo Paulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. A purificação da nossa carne, a alma, é o que normalmente chamamos de cura interior. A purificação do nosso espírito é o que chamamos de libertação. E nessa escritura, Paulo nos diz que devemos nos purificar, tanto a nossa alma como o nosso espírito. Isso significa que, para nós, crentes salvos por Jesus, uma coisa nos resta fazer: buscarmos a nossa purificação e libertação, apropriando-nos da obra que Jesus realizou na cruz. É preciso apropriar-se de quebra de maldições. Querendo você ou não, acreditando ou não, sabendo ou não, aceitando ou não, o inimigo da vossa alma vem contra nós, com muita fúria e sobre várias formas. Ele vem amarrar, prendendo a saúde física, a vida financeira, sexual, emocional, sentimental, espiritual e até ministerial. Por isso temos que orar apropriando-nos da obra feita por Jesus na cruz. Você não ora para apropriar-se de que ele levou suas enfermidades? Ore também apropriando-se da libertação das maldições.
Para isso, é preciso conhecer as causas e a legalidade que o maligno tem. A doutora Neuza Tioca afirma: o importante é identificar a fonte das maldições. Com seus feitos e transferências demoníacas originadas das gerações prévias, os pactos e as alianças devem ser quebrados para anular seus efeitos na vida da pessoa. O demônio só perderá a legalidade se o contrato for rasgado e cancelado por Deus. Isso ocorre quando há confissão de pecados, quando há pedido de perdão. É obedecer ao Deus ordenado por nós. Uma ordem dada por Deus. Então, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. Levíticos capítulo 26, verso 40. Você viu que nesse texto Deus ordena que se confesse não só a própria iniquidade, mas também a dos pais? Mas apesar disso, pode ser que alguém me diga: Jesus Cristo se fez maldição por nós. Já não estamos sob domínio da maldição. E eu digo: aleluia, muito bem, eu sei, você sabe, mas já tomamos posse desta verdade? A pessoa está salva. Recebeu Jesus como Senhor, mas há áreas em sua vida que não caminham bem. Por que isso acontece? E por que ela ainda está sob a ação de demônios? Precisa apropriar-se do que já foi consumado por Jesus. E a legalidade que eles têm pode ter sido aberta pelos antepassados. Por isso, a ordem de Deus ao seu povo é que confessem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, seus antepassados. Isso é importante, pois desse modo os demônios ficam sem o direito de agir em nossa vida e a bênção virá no lugar da maldição. Tomando posse. Diz o meu amigo Milton Azevedo Andrade no seu livro Vida em Abundância, através da libertação e quebra de maldições, o seguinte: não dá para sustentar essa posição de que não temos que quebrar as maldições, porque esta é uma situação análoga das enfermidades e das bênçãos, e a de tudo o que mais em nossa vida espiritual. É que as doenças são visíveis e que não acontecem com as maldições, e você sabe que precisa orar pedindo a cura, e ainda medicar-se e fazer tudo o que estiver ao seu alcance, para que a bênção da cura espiritualmente já concedida concretize-se no mundo físico na pessoa enferma. Cuidado, você pode estar sendo roubado, deixando de viver o que Jesus conquistou, impedindo de viver a vida em abundância que nos foi prometida por Jesus, conforme João, capítulo 10, verso 10. Tome posse da quebra das maldições, é direito seu. É direito nosso. Muitas vezes não reivindicamos o que por direito já é nosso. Veja a seguinte situação. Recentemente, minha tia passou a receber mensalmente do governo R$ 125 devido a um AVC, um acidente vascular cerebral, que o seu marido tinha sofrido 20 anos antes, quando perdeu completamente a visão. Mas em todo esse tempo, ela não havia entrado com pedido para receber esse benefício a que tinha direito. Fazendo uma conta simples e grosseira, descobrimos que ela deixou de receber nesses 20 anos R$ 30 mil. E era dela esse direito. Quem ganha o salário mínimo de aposentadoria entende muito bem o que ela perdeu. Tudo que Jesus fez e consumou na cruz é direito nosso, mas temos que nos apropriar. Talvez você se lembre desse cântico. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós. Caminhos de maldição. A iniquidade dos pais tem de fato efeitos sobre os filhos. E assim há maldições que vieram de gerações anteriores. Essa somada às outras portas abertas durante a vida da pessoa, o resultado é um prejuízo bem visível e que se avoluma cada vez mais e mais. Quando a quebra dessa corrente não acontece, a maldição fixa no mundo espiritual. Caminhos de maldição são assim abertos. A realidade é que pessoas desesperadas acabam por amaldiçoar a sua vida e a vida de toda a parentela. No meio desse labirinto, até pensam que estão fazendo bem. No desespero, realizam coisas malucas e até horríveis, além de proferir verdadeiras pragas com a sua boca. No momento de lucidez, seriam incapazes de tais absurdos. A Escritura fala sobre a língua, mostrando como ela procede em maldições.
Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3, versículo 8 e 10. Infelizmente, tais pessoas carregam fardos difíceis de suportar, pois abriram caminhos para os demônios trazerem maldições para a sua vida. E ainda deixam uma herança pesadíssima para os seus descendentes. Somente apropriando-se de que Jesus venceu toda a obra do inimigo mediante a confissão e o pedido de perdão, tomando a proteção do sangue do Cordeiro, é que nessa herança maligna pode ser anulada. A mulher da mão fechada. Perdemos muitas bênçãos por falta de informação, outras vezes por esquecimento, mas Satanás é bem informado e jamais se esquece. Veja agora o que aconteceu durante um seminário de libertação realizado nos Estados Unidos. Eu orava e solicitei a todos que segurassem bem alto com a mão direita uma cédula de dinheiro, não importava o valor. Ao final da oração, pedi que todos abrissem a mão. Mas as pessoas que estavam aprisionadas financeiramente por Satanás não conseguiriam abrir a mão. Uma mulher permanecia com a mão direita totalmente fechada. A mão esquerda segurava fortemente o braço direito, dificultando a circulação do sangue naquela região. Dei a ordem para aquele espírito sair, mas ele tinha legalidade para permanecer. Não saio, disse ele. Diante da recusa, comecei a investigar o motivo. Então o espírito maligno falou: gosto desse lugar. Gosto de estar na vida desta mulher. E continuou. Na adolescência, levada pelas amigas, ela foi ao centro espírita, mesmo sabendo que não deveria ir. Desde a adolescência, aquele espírito maligno acompanhava aquela mulher, crente em Jesus, fazendo da vida financeira dela um verdadeiro desastre. De posse daquela informação, já não me interessava ouvir mais nada. A quebra de maldição se fazia necessária. Orei, então, anulando toda a legalidade que havia sido dada àquele demônio. Ordenei em nome de Jesus que aquele espírito das trevas saísse daquele corpo, saísse daquela vida. No mesmo instante, a mulher foi liberta. Aleluia. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Mateus 16, 17. A muitos, porém, ainda vale a advertência do Senhor. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tende olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouves. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Jeremias, capítulo 5, verso 21 e 25. Descobrindo os caminhos das maldições. Caminhos de maldições são, portanto, aberturas ocasionadas pelos pecados que, em consequência, permitem que o maligno tenha livre acesso à vida de uma pessoa contra quem Satanás agirá malignamente através desses caminhos. É preciso identificar o início da maldição, procurando saber em que ponto essa porta se abriu, dando legalidade ao inimigo como uma corrente que prende a pessoa. Para que a genuína libertação aconteça, essa informação será essencial. Na ministração de quebra de maldições, podemos então perguntar: há alguma área em sua vida que não caminha ou se caminha logo volta mais do que caminhou, você se sente aprisionado? Você percebe sintomas de maldição hereditária em sua vida e em sua família? Se há pelo menos uma resposta positiva, a pessoa deverá fazer a si mesma as perguntas abaixo e respondê-las para renunciar, depois o que se revelarem ser caminhos de maldição ou correntes em sua vida. Que pecados de meus antepassados podem ter aberto portas para as maldições hereditárias cujos sintomas foram detectados? O que meus pais fizeram quando nasci? A quem fui dedicado ou consagrado? Meu nome está vinculado a quem? Quais foram os meus padrinhos? A alma torna-se vinculada a essas pessoas. Depois, meus pais fizeram alguma consagração ou algum ritual? Fui levada a benzedores? O que fizeram com meu umbigo? Fui levada a centro espíritas? Meus pais fizeram votos ou promessas envolvendo meu nome ou com a minha participação? Foram feitas operações espirituais? Fui a reuniões de seitas e participei de rituais? As perguntas acima revelam iniquidades geradas pelos pais e envolvem ainda outros tipos de maldições que serão tratadas nos demais volumes dessa série. Herança familiar e maligna.
Para detectar especificamente as portas que deram entrada às maldições hereditárias, podemos analisar nossa herança familiar maligna. São maldições causadas pelos espíritos que passam pelo sangue de geração em geração. Causas dessas maldições são ser descendente de indígenas. Os indígenas faziam e fazem pactos com os espíritos, entregavam e entrega toda a descendência aos espíritos. Ser descendente de africano. Sempre cultuam os orixás e os demônios da floresta, pactuam com os demônios para saírem da escravidão. Depois, esses mesmos espíritos vêm para acorrentar as pessoas, deixando-as na escravidão espiritual, financeira e pessoal. Ser descendente de cigano, amaldiçoam todos que saem do clã. São nômades, adivinhos, a grande maioria vive na miséria. Seus pais e antepassados participaram ou frequentaram a feitiçaria e idolatria. Ser descendente de pessoas que fizeram pactos com demônios para enriquecer, derramaram sangue inocente para prosperar, geraram maldições na área financeira. Seus pais antepassados participaram da maçonaria, do ocultismo e de seitas, ter antecedentes espiritualistas, pais e antecedentes com vida sexual muito promíscua e dada aos prazeres da carne e aos vícios, casos de bastardia nos antepassados, filhos fora do casamento, até a 10ª geração anterior. Todas essas iniquidades são transferidas para gerações seguintes. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Veja seguir o testemunho de pessoas que identificaram os caminhos do inimigo em sua vida e se apropriaram das quebras de maldições. As correntes espirituais que as prendiam foram quebradas e elas foram libertas. Pessoas libertas, minha alegria. De fato, os seminários de libertação me trazem muita alegria porque tenho testemunhado a mudança de vidas em muitas pessoas, tal como na que agora posso narrar. A mulher com doença na pele. Num dos seminários, enquanto eu orava, confrontando os espíritos malignos que haviam entrado no início da vida das pessoas, percebi que algo estranho estava ocorrendo. Notei que alguns dos presentes não estavam se sentindo bem, entre eles uma mulher convertida havia 6 anos. Ela estava com fortes dores nas costas. Interpelei-a e ela me contou que desde pequenina sofria com doenças na pele. Quando melhorava, logo ficava doente de novo. Realmente pude observar que a sua pele estava toda manchada. Então ela me disse: pastor, minha mãe me entregou o meu umbigo para um benzedor. Este é um motivo, e muito forte, que me leva a olhar sobre outro prisma. O problema dela era espiritual. Suas doenças físicas refletiam uma doença espiritual. Ao nascer, depois de 7 dias, o umbigo caiu. O benzedor recebeu esse coito umbilical e, tendo feito suas orações, o enterrou no chiqueiro de porcos. Tente criar em sua mente, leitor, como é o ambiente de um chiqueiro. Então me responda: o que um ritual feito nesse lugar pode trazer de bom? Nada, nada, nada. Isso mesmo. Naquele chiqueiro aconteceu uma sessão de maldições. E interessante, uma frase que dela ouvi foi: minha vida é uma porcaria. E o marido, movendo a cabeça, confirmava tudo o que ela dizia. Já ouvi o suficiente, pensei. Estava na hora de orar, de pedir o poder libertador. Só Jesus tem esse poder. Chamei então alguns da minha equipe. Não demorou e manifestou-se nela o espírito do preto velho. Trata-se de uma entidade do espiritismo afro-brasileiro. Diz ser espírito de escravos que se incorpora em médios preparados. Diz curar através da reza e do benzimento. Além de ensinar suas simpatias, usa ervas para banhos, chás e defumações. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Provérbios 14, 25. Pense comigo. Era uma mulher, aos 30 anos de idade, que vivia sobre as amarras de um ser maligno. Os danos causados eram muitos e também profundos, mas não há nada grande e profundo demais para o poder de Jesus. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18.
Naquele dia, pela fé, reivindicamos a atuação desse poder na vida daquela mulher. Algumas semanas passaram, ela ligou e testemunhou a cura da pele, mas ainda persistia um problema. Sentia nojo do marido. Teríamos que orar mais uma vez. Marcamos o dia, existia ainda alguma legalidade para a ação demoníaca. Na reunião, o espírito maligno manifestou-se novamente. Perguntei: qual é o teu nome? Ouvi do espírito a seguinte frase: só falo se me devolver o umbigo. Que audácia daquele demônio! Era ele mesmo, o preto velho. Diante do que ele disse, eu não tinha que perder mais tempo, uma vez que a maior autoridade, Jesus Cristo, estava comigo. Então, na autoridade desse nome, dei o comando para aquele demônio sair e ele foi embora na mesma hora. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, verso 4. Foi neste dia que Deus me mostrou a importância do umbigo no mundo espiritual. Testemunho de uma vida liberta. Minha equipe e eu temos visto o poder de Jesus. O poder que liberta. Liberta vidas escravizadas, acorrentadas por maldições hereditárias. O testemunho de uma irmã nos mostra isso. Veja o e-mail que ela me enviou. Depois de 6 anos de conversão, já fazia tempo que o poder do Senhor Jesus não se renovava em mim. Infelizmente, eu estava me acostumando. Ao chegar à igreja, olhei para o pastor Almir e vi a imagem de alguém com autoridade. Isso me incomodava. Tranquei então meu coração, não queria ouvi-lo. Então o pastor orou: Pai eterno, tudo que nos impede de ouvir a tua palavra caia por terra, e de coração aberto possamos ouvir-te, em nome de Jesus. Ao final desta oração, eu passei a vê-lo de um modo diferente. O seu semblante parecia manso, mas a autoridade era a mesma. A partir desse momento, eu queria ouvir Deus através do seu servo. A palavra e a explicação eram divinas. Imaginei que nada mais poderia acontecer. Já estava bom. Os planos de Deus para mim naquela noite tinham se cumprido. Foi o que pensei. Teve então início a última oração de libertação. Para minha surpresa, no meio da oração, as minhas pernas perderam força e eu caí no chão. Pensei: o que será que está acontecendo? Misericórdia, deixa eu levantar. Espero que ninguém me tenha visto. Mas por mais que tentasse, eu não conseguia levantar-me. Lá estava eu, deitada no chão, de olhos fechados. Não sabia o que estava acontecendo. Ouvia muitos gritos, barulhos de serpentes e também muita oração. Parecia uma eternidade. Ouvi então uma voz, era o pastor. Meu corpo automaticamente se levantou do chão e eu me sentei na cadeira. Foi impressionante, minha libertação havia começado. Satanás revelou que o sangue da minha família era dele, pois lhe fora dado mais de 100 anos atrás pela minha avó. Isso era a legalidade que ele tinha para agir na minha família, trazendo vícios, morte prematuras e divórcios. Depois das orações e muitas maldições quebradas, o sangue da minha família foi liberado. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não vejo mais vultos em minha casa. O medo que eu carregava acabou. A dúvida que eu tinha sobre Deus estar na frente da minha vida deixou de existir. E agora a incerteza sobre ser filha de Deus já não me perturba mais. É como o pastor disse, libertação é um processo. A minha vida agora está em processo de mudança. Dia a dia busco a presença de Deus. Brechas para maldições, nunca mais. Em nome de Jesus, Deus está se movendo em mim. Deus gosta de escrever. Deus é Deus de novos começos, de novas histórias e de novas oportunidades. Deus realmente gosta de escrever novas histórias. As pessoas libertas de maldições ganham uma nova oportunidade. Elas podem recomeçar com Jesus. Glória a Deus. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, verso 3. Precisamos buscar a nossa libertação. Sim, precisamos buscar a nossa libertação e ajudar tantos quanto precisarem. Não podemos negar a felicidade que a libertação traz ao próximo e a nós mesmos. Não há o que temer. Os espíritos agem por legalidade. Nós, servos de Deus, não colocamos espírito em ninguém, mas temos autoridade no nome de Jesus para expulsá-los. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, versículo 19. Ore, peça perdão, fale para Deus tudo. Confesse todos os pecados que durante a leitura desse livro o Espírito Santo lhe trouxe à memória. Seja liberto. A oração que se encontra na página a seguir contém um modelo de como você poderá orar, de forma a apropriar-se das quebras das maldições hereditárias em sua vida. É apenas um modelo, de forma que poderá acrescentar pontos que o Espírito Santo lhe tenha revelado durante a leitura desse livro.
Importante será ainda ler os demais livros dessa série, completando a sua libertação. Deus o abençoe. A oração de renúncia. Amado Deus, em nome de Jesus eu me ponho em tua presença e renuncio toda a minha herança espiritual maligna que recebi no meu sangue. Coloco o sangue de Jesus entre a minha vida e as iniquidades de meus antepassados que me atingiram desde a 4ª geração, pedindo perdão pelos pecados por eles praticados. Renuncio assim toda maldição hereditária e expulso em nome de Jesus os espíritos malignos que vieram à minha vida pela corrente hereditária. Pedindo perdão por meus antepassados até a 10ª geração, declaro também cancelada a maldição de bastardia em minha vida e na vida dos meus descendentes. Renuncio toda maldição de origem indígena causada por feitiçaria, pela invocação de mortos e por pactos. Renuncio maldições de enfermidades e de imoralidades de origem hereditária. Renuncio em nome de Jesus a maldição da escravidão. Todo mal, pactos, oferendas e invocação de espíritos. Renuncio à escravidão financeira e à escravidão espiritual. Renuncio em nome de Jesus a maldição de cigarros, de ciganos e pactos que foram feitos no clã. Espírito de perseguição, rejeição, roubo, imoralidade, adivinhação, a todos vocês eu renuncio e expulso em nome de Jesus. Renuncio em nome de Jesus maldições da idolatria, de votos, promessas, oferendas, vinculação do meu nome a ídolos e entidades e outras práticas ocultistas feitas por meus antepassados ou por mim, e expulso da minha vida os espíritos relacionados com esses pecados. Feitiçarias, rituais, pactos, envolvimentos e pedidos a entidades, trabalhos feitos por vingança e tudo que os meus antecedentes receberam por envolverem-se com essas práticas eu renuncio em nome de Jesus. Renuncio ainda a todas as seitas religiosas com que se envolveram os meus pais, avós, bisavós e tataravós. Em nome de Jesus, desligo do meu sangue essas heranças de maldição que recebi. E declaro que todas as correntes do mal, vindas das gerações passadas, estão quebradas em minha vida e na vida de meus descendentes. E expulso todo espírito das trevas que havia entrado em minha vida por todas essas causas e brechas. Recebo hoje a minha libertação. Recebo a libertação de toda a minha descendência. E tudo seja para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.